Fala, capitão! Fala, galera! Nicolas Tessler aqui para mais um Gregário Tech. Já perdi as contas de quantos Gregários Techs a gente já fez. E hoje eu acho que um programa especial, vai ser a primeira vez que a gente adota essa série. Foi uma ideia que, sugestão do nosso gregário Capitão Mor, Ulisses Abud. Tava sentindo falta dele aqui no Tech muitas semanas aí. O bicho tá com a agenda de ministro lá nos Estados Unidos, vem pro Brasil, ganha evento da Red Bull, pódio, muitas estrelas. Então a gente precisa dar uma encaixada na agenda de todo mundo aí, não é fácil. Mas esse programa é um programa especial que teve a contribuição de muitos de vocês, ouvintes, que nos escutam. Eu abri uma enquete no Instagram perguntando o que vocês gostariam de saber sobre treinamento de diversos temas. Obrigado para todo mundo que participou. Obrigado mesmo. Eu fiquei impressionado com a quantidade de perguntas, a interação que a gente teve. Realmente, isso para mim valeu o programa. Infelizmente, foram mais de 30 perguntas e temas muito legais. Obviamente, não vai dar para abordar todas as respostas, todas as perguntas aqui nesse programa, porque senão o Leandro me mata na hora da edição. A gente ia ficar aqui mais de 3 horas de podcast. Mas, certamente, já nos dá aí motivação para um quadro que repetiremos. Um Gregário Responde, um Gregário Tech Responde. Dito isso, a ideia do Gregário Responde veio dele, o Ulisses Abud está aqui. Vou dar as boas-vindas para ele colocar um pouco a cara no vento e falar também. Fala, Nico! Fala, galera! Bom, brigadão estar aqui novamente, é sempre uma honra, tava com saudade também. Programa incrível e nosso bate-papo faz muita falta. E a gente acabou até compilando perguntas, né? Foram mais de 30, mas bastante pergunta sobre o mesmo tópico, então a gente vai responder várias perguntas com um tópico apenas. Também me comprometo a responder uma a uma. Quem não for respondido aqui diretamente, eu respondo lá pelo Instagram. E que vocês tiverem de dúvida, peço que também continuem mandando as perguntas para o Instagram do Gregário, para o Nico, para mim. E, bom, capitão, vamos com tudo aí que essa etapa promete. E depois eu quero saber de você aí que está escutando o que você achou, se vocês querem que a gente continue com esse estilo de programa, né? Dito isso, as primeiras perguntas que eu selecionei aqui, que, por exemplo, o Glauco Menezes, o Max Madruga perguntaram, relacionado ao treinamento para Bikers Masters acima dos 40. O que priorizar, né? Como treinar após os 40? Nossa, Nico, é uma excelente pergunta, é um excelente tema, e eu acho que muito dessa resposta, ela não está relacionada ao treinamento em si, mas à nutrição, porque é uma das coisas que mudam demais, né, assim, enquanto os artigos científicos, eles, assim, se sabe que há uma redução da performance, uma recuperação talvez mais lenta, mas ainda não se consegue quantificar essa recuperação mais lenta. Então, assim, o que se tem hoje em dia é muito mais relacionado à percepção, né, de, eu estou envelhecendo, eu estou recuperando mais lento, eu não estou rendendo igual. É mais uma percepção do que um dado né, mensurado. No entanto, no outro lado, sabe-se que tem muita perda de absorção de nutrientes com a idade. Então, a nutrição ela deve se mudar com o envelhecimento, né? Eu acho que é muito mais do que o treinamento. O treinamento ele está mais relacionado a quanto você está recuperando. Então, a gente sabe, tem amador de 45 anos recuperando com muito mais tempo e acesso a muito mais tecnologia do que um profissional de 25 anos. Então, às vezes, quando você consegue mensurar a recuperação, poxa, o Master está recuperando muito mais rápido do que o de 25 anos. Mas, claro, na questão de treinamento, complementaria com, sabe-se que um dado que realmente sabe, a performance anaeróbica ou a performance o peak power decai com a idade. E há uma taxa para isso, que é 8,1% por década, que você perde performance anaeróbica.
Então, se você está perdendo a performance anaeróbica, ela é ligada com fibras musculares anaeróbicas, você deve, com o envelhecimento, ter uma adição de algo que complemente o treinamento do endurance, que é o quê? Treinamento anaeróbico, academia, treinamento de força, né? Talvez essa seja a maior diferença de um master, na condução de um treinamento de um master, para um sub-30. Que o sub-30 ele tem aquela explosão natural, ele tem uma testosterona ainda muito mais alta, que favorece, né, teoricamente, mais força. E à medida que você vai envelhecendo, você complementa, até para reestruturar o esqueleto, né, ajudar o envelhecimento sadio, complementa com um treinamento, um cross-training no levantamento de peso, por exemplo. Sim, é algo que confesso que eu ainda não tenho uma experiência prática de chegar lá, mas já li muito a respeito. Uma curiosidade, você sabe se, falando para o público feminino, isso também se aplica depois dos 40, essa taxa hormonal nas mulheres também se reduz e seguiria a mesma lógica do princípio de treinamento? Com certeza, é a mesma lógica, né? Diferentes maneiras, o envelhecimento um pouco, o timing é um pouco diferente, mas acontece. Por exemplo, a mulher ela tem um aumento de osteoporose com o envelhecimento em relação ao homem. A osteoporose, como você pode combater isso? Com um pouco de esporte de impacto, né? O levantamento de peso ajuda nisso também. E eu acho que onde ambos se convergem no levantamento de peso, no treino de força, auxiliar ao treino de endurance. Sim, sim. E aí nós temos um programa só falando sobre musculação que a gente fez no Cycling, né? E foi inclusive um dos programas de maiores audiências do ano passado. A gente até republicou ele no período ali de recesso da Gregário de final de ano, de dezembro e janeiro. Você pode escutar, se quiser saber um pouco mais sobre o trabalho de musculação, importância, como realizar, né? Mas é importante sempre estar muito bem acompanhado. Eu falo de experiência própria. Realmente, nos últimos 2, 3 anos, eu comecei um trabalho bem feito na sala de musculação e eu sinto, Ulisses, 15 dias que eu fiquei sem uma musculação, eu começo a sentir perda de torque no pedal, eu noto que começo a ficar... Vou dizer que eu fico mais cansado, mas você vê que começa a falta força mesmo. Sim. E eu sinto falta, tanto no dia a dia como em cima da bike. Sim, e, Nico, um fenômeno muito interessante que é isso, às vezes a gente tende a pensar, poxa, eu estou fazendo 40 anos, eu vou perder desempenho. Uma parte muito grande da sensação de perda de desempenho ou de recuperação inadequada, ela vem da falta de sono. E sim, a gente dorme menos com o aumento da idade, né? Isso é um fator crucial, que a gente cai naquele mesmo ponto, recuperação, né? Não é quanto você treina, é quanto você recupera. É a falta de sono, mas você tem o outro lado, que aconteceu com atletas que eu trabalho, que é uma melhora de rendimento depois dos 60 em relação aos 50. E aí você vai entender o porquê. Porque a pessoa se aposentou. Se aposentando, ele passa a ter menos estresse do trabalho. Ao esporte. Sim, menos estresse do trabalho e muito mais tempo para recuperar. E aí você vê a curva de performance voltando a subir. Então, é uma coisa bem, bem interessante. Então, show de bola. Vamos agora para o segundo tema e perguntas aí, Beto Pugliese, César Callas, Dan Kuruma, que em resumo, né, o Beto pergunta, por exemplo, quando devo começar o treino específico visando uma prova, semanas antes, né? Semana de prova, como administrar a recuperação sem perda de desempenho. Basicamente, falar sobre polimento, né? Como ajustar esses finalmente para você chegar bem na prova. Tema, confesso, um programa que a gente ainda não produziu, mas daria um excelente tech aprofundando mais, né? Vamos dar uma abordagem aqui rápida, mas certamente depois vai render muito pano para manga esse tema aqui, tá anotado, viu? Sim, esse dá um programa ou mais, né? Só desse assunto. Eu acho que a gente volta de novo naquilo da individualidade, né? Por quê e para quê. Então, você está pulindo para
para fazer 4 quilômetros no velódromo ou você está pulindo para fazer um hot route, uma prova de etapas de 7 dias? Via de regra quanto maior o seu volume de treinamento, né, e aí eu considero o volume fazendo, né, tudo de maneira apropriada, um volume com a quantidade certa de intensidade, não apenas ficar girando, mas quanto maior o volume, quanto maior o estresse de treinamento, quanto maior o CTL, né, acumulado, maior o período de polimento. Quanto menor o estresse, quanto menor o volume, menor a necessidade, não a necessidade, mas menor é o período de polimento. Então, em números, vamos dizer que um polimento padrão de um atleta que treina aí 15 a 20 horas por semana, seja 2 semanas, 10 a 15 dias. E o polimento, o que é? Nada mais é do que você reduzir o volume médio do treinamento daquele atleta e mantendo certa intensidade, né? O porquê disso? Quando você, para aqueles que gostam do Training Peaks e de brincar com os charts, os números, o CTL, ATL, TSB, quando você está com o CTL muito alto, né? Você está com o ATL muito alto, e geralmente uma forma negativa, você tá com o corpo sob estresse. Isso quer dizer que os seus últimos 40 dias, eles foram menos intensos do que a sua última semana. Então, a sua forma está caindo, né? Quando você começa, aí você vai intensificando o treino, progredindo o treino, fazendo um ramp-up, né, de intensidade. Só que chega um momento que o seu corpo precisa estar recuperado para a prova. Então, se o seu corpo está acostumado com uma carga X de treinamento semanal, como é que você faz? Se você der uma carga X sobre X menos 2, ou X sobre 2, né, metade do treinamento, vamos dizer, você começa a recuperar. Então, você começa a baixar aquele ATL em relação ao CTL. Para quê? Para que sua forma comece a positivar. Às vezes, aí depende do polimento. Sua forma vai estar positiva, ou vai estar menos 5, ou vai estar em 0, isso depende da prova, depende do atleta. Mas, em geral, é você baixar aquele estresse agudo, né, em relação ao seu estresse crônico, que é em termos práticos, a minha carcaça, né, está maior do que a semana atual de treinos. Isso quer dizer que eu vou chegar na prova descansado. Eu confesso que é uma arte difícil de ajustar. Bem, e talvez seja o touch dos melhores treinadores do mundo, né, Ulisses? Sim. Não é o quanto você consegue colocar de carga no período de construção, mas é o quanto você consegue ajustar o polimento para que o atleta chegue bem na prova. Eu já errei isso. Exato, e ainda mais no seu caso. Continua errando sempre, cara, porque o corpo ele tá suscetível a tantas variáveis, a tantas coisas. Vamos falar, eu tenho meu protocolo que eu aplico na semana, vamos falar, uns 4, 5 dias antes das provas. Mas eu falo, tem dia que isso já funcionou para mim perfeitamente e tem dia que não. E, Nico, ainda mais no seu caso, que você, atleta profissional, corre muita prova de etapa. Então, assim, para você chegar, o polimento para uma prova de um dia, ele é muito mais fácil do que o polimento para uma prova de etapas. Porque é um dia só ali, a chance de você errar, ela é menor. Se você erra, e dependendo a magnitude do erro antes de uma prova de etapas, você pode colocar, né, tudo a perder. E aí são dias e dias, sim, indo do fundo ao mais fundo. Se você errar para mais, né? Se você entrar no overtraining. Eu confesso que eu costumo, às vezes, errar muito em prova de um dia por entrar muito desativado, às vezes. Entrar fora da prova, né? Muito lento. Em contrapartida, numa prova por etapa, eu falo, é curioso, né? Eu acho mais fácil. Eu falo, bom, se a primeira etapa eu tiver meio apagado, desligado, tudo bem. Ela já vai servir como ativação, mas tem muito tema, né? Dá pra gente ficar aqui falando sobre diferentes métodos e tudo. Sim. Fica anotado um programa que a gente vai ter que fazer, cara. Acho que é muito curioso e entrar em detalhe mesmo, né? Na parte fisiológica, Nico, o polimento, ele nada mais é do que você recuperar a musculatura e
preencher os estoques de glicogênio. Comer e descansar. Sim. Mas muito bom. Vamos passar para outra pergunta para dar sequência. O Gu Alves Lopes, ele pergunta: por que treinar baixa intensidade se na prova andamos o tempo todo em alta intensidade? Essa é muito boa, Sim. né? E aí a gente vai acabar respondendo também as perguntas do Marcos Josué e do Edilson Santiago, que foram também nesse caminho. Essa pergunta é demais, porque ela abre um guarda-chuva, né, de tudo. E aí, assim, pensando, começar com uma analogia, que é assim, o porquê que desde o começo a gente não é ensinado a trabalhar, né? Por que um médico ali, ele não começa lá na escola já fazendo cirurgia em tomate, em laranja, depois animais, né? Enquanto ainda criança, enquanto adolescente. Por que a gente não começa a estudar as leis lá na escola? Ou por que a gente já não começa a brincar de júri, né? Para aqueles que vão se formar, vão prestar magistratura ou como formar advogado, por que não começam já a brincar, né, de tribunal? Eu acho que é porque o treinamento nada mais é que o aprendizado do corpo, ou onde o corpo vai assimilar, né, ou vai entender aquilo que ele está aprendendo e para um dia ser colocado em prática, que é na prova. Na maneira técnica de explicar isso, é simplesmente, voltando naquele ponto, porque você não consegue recuperar se você treinar como você corre. E se você não consegue recuperar, você não vai conseguir gerar adaptação e você não vai conseguir evoluir. A prova disso e muita gente vai identificar um amigo, né, os grupos de algumas cidades, alguma coisa que acontece, é o pessoal que só vive treinando em rachão. Eles vão lá, eles fazem um rachão na terça, um rachão na quinta, um rachão no fim de semana. O pessoal, eles estão sempre andando bem, mas eles nunca estão evoluindo. Isso porque eles vão lá, treinam pra caramba num dia, treinam pra caramba no outro dia, como se fosse prova. O corpo, ele não tem aquilo de estresse sobre estresse, né, na quantidade adequada. Ou o cara vai lá, se o estresse não é planejado, ele vai machucar de um tanto o seu corpo, que se você não tirar uma semana de recuperação, o seu corpo vai tirar. E aí a pessoa vai ficar doente, ela vai ter uma lesão, o que vai impedir a sua evolução. Então, assim, eu acho que, em termos gerais, essa pergunta também dá um episódio inteiro, em termos gerais, é porque você não consegue recuperar na taxa correta para a intensidade de uma prova. Eu sigo, Ulisses, tem um treinador australiano muito bom, chama Alan Cousins. Ele, no Twitter, cara, é muito ativo, e se você for até a teoria de vários fisiologistas, né? No caso, Inigo Samilian, tem muita gente que bate na questão da importância da base aeróbica, né? Uhum. E a base aeróbica, né? Z1, Z2, é baixa intensidade. É o passinho da vovozinha que gradativamente você vai aumentando. O que eles batem muito na teoria, né, e que eu sinto na prática, que quanto maior for tua base aeróbica, você está aumentando tua capacidade de recuperação. Sim. Né? Vamos falar, você passa a treinar teu corpo para cada vez conseguir volumes maiores de treinamento e recuperar cada vez mais rápido dessas altas intensidades da mesma maneira que você comentou. E só que para isso você precisa andar devagar. Exatamente. Porque ninguém é capaz de o tempo todo estar ali em altíssima intensidade, na intensidade de prova. Por quê? Isso gera um estresse muito grande no corpo, que é, vamos dizer, uma capacidade finita. Cedo ou tarde, teu corpo vai pedir para parar, vai entrar em overtraining e diversos outros caminhos, né? Sim, um motor de um carro de Fórmula 1 que tem o seu motor recém-colocado, por que ele já não sai na intensidade de prova, se ele vai usar aquele motor numa prova? Porque ele precisa amaciar o motor, senão o motor vai estourar de cara, ou não vai durar o que tem que durar. E você sente na prática. Eu vejo que, com o passar dos anos, cada vez o corpo é capaz de
aguentar um volume maior de treinamento. Tanto de alta intensidade, como de volume de horas em geral. Sim. Muito bom. E, bom, do meu lado, essas foram as principais perguntas. Você tem alguma coisa que você gostaria, alguma outra? Tem uma algum muito legal, highlight? da Aline Simões, que ela fala sobre o desaquecimento. Ela pergunta sobre o desaquecimento. Qual o tempo do A Aline é desaquecimento? atleta de mountain bike profissional também, né? Exato, atleta de mountain bike profissional da minha cidade, São José do Rio Preto. E é uma pergunta muito interessante, que ela até brinca, qual o mínimo que eu posso fazer? Para isso, eu tocaria assim, para entender o desaquecimento ou o cool down, a gente precisa entender o aquecimento, né, o warm-up. Então, para que a gente faz o warm-up? E é igual, né, um motor, é igual um motor. Por que se você pensar no motor, num bloco do motor, que é de metal, o que acontece se você já sair de cara, mandando o pé no acelerador? Você tem um aumento de temperatura muito grande na câmara de combustão, muito repentino. E aquele motor, ele estava frio. Então, numa dessas, você pode trincar o metal. Você pode, né, trincar o metal, e aí você estoura aquele motor. Então, o principal aumento para a gente, o principal objetivo do warm-up para a gente é aumentar a temperatura do core, é aumentar a temperatura da musculatura. E aí tem um estudo muito interessante mostrando que o mecanismo, eu falo depois, mas 1 grau Celsius, 1 Celsius é igual a 5, ele pode de 2 a 5% de aumento na performance muscular. Então, para cada grau Celsius, você tem um aumento de até 5% na performance. Isso daí se dá pela vasodilatação. Caso grau Celsius de temperatura corporal, né? Vamos pensar, se você estivesse com um termômetro isso, de temperatura do core na boca enquanto você vai treinar e ver a temperatura do teu corpo. Isso. Uhum. E aí, claro, aí, por esse mecanismo da vasodilatação, você também aumenta a entrega de oxigênio na musculatura. E quando ocorre a vasodilatação, você tem um menor estresse cardíaco. Então, e assim, você às vezes você pode evitar um ataque cardíaco por conta de um warm-up, entendeu? Claro, um ataque cardíaco não vai ser causado por um warm-up ou não, mas uma pessoa que tem uma doença pré-existente e não faz um warm-up pode ser um dos fatores que fazem o barril transbordar. E aí tem uma relação direta de aumento de temperatura com glicólise, que é a quebra da glicose. E isso daí é diretamente ligado à produção de força. Então, um bom warm-up também ajuda na produção de força, especialmente daquelas de fibra tipo 2. Entendendo isso, a gente, fora a questão ligamentar, né, que ainda mais se tiver um dia frio, que você está com o ligamento, os tendões rígidos, você coloca uma carga, de repente, sem a própria circulação de sangue, conhecendo o próprio aquecimento dele e o, entre aspas, amolecimento dessas articulações, desses tendões, você pode ter uma ruptura. Entendendo o warm-up, a gente só voltar o vídeo ao contrário, o áudio ao contrário, que é o cool-down, certo? É a importância do cool-down, ou do resfriamento. Que o cool-down, sim, você faz o cool-down geralmente em Z1. Depende muito do que você estava fazendo para determinar. Claro, o cool-down é uma rampa progressiva, é uma rampa, aliás, decrescente, onde você vai resfriar o seu corpo. Aquela temperatura do core que subiu no aquecimento e se manteve alta durante o esforço físico, ela precisa baixar, precisa resfriar para que o corpo inicie os mecanismos de relaxamento, de recuperação. E é para isso que serve o cool-down, essencialmente para agilizar a sua recuperação muscular, fazendo uma varredura, né, dos metabólitos, tudo que foi produzido, que está ali na musculatura. Aí, se é simplesmente por reduzir, Ulisses, não faz mais sentido simplesmente eu paro, o corpo entra no gelo de trabalhar e reduz a temperatura. Isso, e aí que está. Também você vai ter uma redução muito repentina da temperatura. Fala, não, eu pulo numa banheira de gelo, o que também não é bom, né? Assim como não é bom, que aí seria o equivalente cortar o aquecimento e dar posição, né, de relaxamento e intensidade de prova. É o equivalente a você estar na intensidade de prova e fazer o resfriamento completo. Então, a gente precisa passar pelas etapas de resfriamento. Então, vamos dizer, a gente está andando em Z5.
você vai fazer o cooldown, você passa primeiro para Z2. Vamos usar um exemplo mais concreto. Por exemplo, a Aline está lá numa prova de cross-country, 1h20, paulada em cima de paulada, termina sprintando lá pela vitória. Passou a linha, no máximo, sprintando, para cair pro lado. Não quer continuar na pista? O protocolo ideal, vai no trainer, coloca a bicicleta no trainer e desaquece por 15 a 20 minutos em Z1. Por que o Z1? Isso, Z1. Se ela quiser continuar na pista e quiser, vamos supor que ela deu a volta em 300 watts, e isso daí é o Z4 dela, supondo. Ela quer fazer os primeiros 5 minutos do desaquecimento em Z2, ela pode, porque ela está fazendo uma queda progressiva. Só que se ela mantiver andando em Z2, ela passa a não estar mais recuperando, ela passa a estar acrescentando estresse no corpo. Em menor taxa, mas ainda acrescentando estresse no corpo. E por que o Z1? Porque o Z1 você não está acrescentando estresse no corpo. Z1. Não está acrescentando estresse no corpo. Você está iniciando uma recuperação ativa. Também não há por que, ao meu ver, fazer uma recuperação ativa de 60 minutos. Ou as pessoas falam, fiz um treino hoje em Z1, 90 minutos em Z1, ou 120, 2 horas em Z1. Não, peraí, a partir daí você já não está mais recuperando. Você está acrescentando estresse, uma taxa baixa, mas acrescentando estresse, expondo ao sol, né, entre outros. Então, eu acho assim, o desaquecimento, ele deve ser, eu diria, de desaquecimento ideal, até 20 minutos, de 15 a 20 minutos. E o seu corpo fala, né? Você vai sentir, meu batimento cardíaco voltou ao normal, mesmo que seja depois de uma prova de 6 horas, que o batimento não vai voltar ao que estava na largada, mas você sabe quando o batimento já voltou, já parou de baixar, minha respiração está normal, não estou respirando só pelo nariz, a temperatura, você sente que a temperatura já não está, parei de suar, né? São indicadores de que você já conseguiu arrefecer o seu corpo. E é super importante, né? Principalmente se você está fazendo uma prova por etapas. Aí eu trago um pouco mais, tirando do universo do mountain bike da Aline e trazendo para o universo aí de quem está fazendo uma Brasil Ride, de quem vai fazer um outro route, ou para mim, por exemplo, como você mencionou, né, muitas provas por etapas, porque você já acelera a recuperação para o dia seguinte. E essa remoção de lixos metabólicos aí, como você queira chamar, né? E você sente na pele. Aquele dia que você termina, você está cansado, preguiçoso. Eu vou te falar, é raro, mas acontece muito no mundo do ciclismo profissional. Você termina aquela etapa quebrada, você é o último que você quer continuar andando de bicicleta. Você fala, não vou fazer nada. No dia seguinte você sai, nossa senhora, dói tudo, parece que tá tudo enferrujado, tem lixa entre a pele e o músculo, até se aquecer você paga o preço. E às vezes você fazer um bom aquecimento no dia anterior são aqueles pequenos detalhes que vão somando e fazem diferença. Nutrição, desaquecimento, recuperação, volta toda a vertente lá, né, do início do programa, da pergunta do Master. Qual que é a diferença? Recuperar melhor. Sim. Esses detalhes são profissionalismo. Esses detalhes são o que fazem você recuperar melhor. Um exemplo, Nico, que todo ano acontece, talvez bastante gente não saiba, aquele jogo, por exemplo, nas grandes voltas, né? Aquele jogo, por exemplo, um ciclista pegou a camisa amarela no Tour, no começo. Há muita estratégia em torno disso para que esse ciclista, de repente, se livre dessa camisa amarela. Justamente porque o camisa amarela ele tem sempre uma rotina após as etapas muito mais ocupada. Ele tem que dar entrevista, ele precisa ficar lá, tem os controles todos antidopagem, então ele fica muito mais tempo ali sem recuperar, e isso daí acaba custando. Então, eles mesmos, né, você pode comprovar melhor aí o quanto isso é estratégico. E é verdade, isso é horas de recuperação, minutos, né? Que ao longo de muitas semanas vão fazendo a diferença.